Estamos de volta com mais um G-Beleza Podcast e o tema de hoje é empreender no segmento de intercâmbio de estudantes. Quais os desafios e perspectivas? Eu tenho aqui no estúdio hoje, eu tive a honra de receber o Norton Santana e a Patrícia, que é o case de sucesso da CI aqui em Indaiatuba, que é uma franquia de intercâmbio. E o Norton está aqui. Muito obrigado por estarem aqui conosco, comigo. Obrigada. Obrigado, e eu tenho certeza que é um tema para começar o ano, essa galera se programar, pensar no que vai fazer de novo. E eu quero saber como começou a história, que eu vi vocês falando lá nos bastidores, que em um mês, que decidiu. Eu queria saber como que é essa história. E qual a experiência que você tem, o que despertou em você? Que faz um ano que você fez? Vai fazer um ano. Eu queria que você se apresentasse primeiro. Quem é? Quem dá mais? Quem começa? Pode. Eu sou a Patrícia, sou casada, mãe de um menino de 22 anos, trabalho na área de TI, como coordenadora de sistemas e gerente de projetos. Que legal. Norton? Eu sou aposentado. Não. Hoje empreendedor. Sim, eu sou um empreendedor, né? Eu também trabalhei muitos anos na área de TI, né? Me aposentei na área, me mudei para Indaiatuba. Amou a cidade. Adotei a cidade, né? Por várias razões, né? Sim. E o amor está no ar. Mas eu adotei a cidade e resolvi empreender, porque assim, eu sempre acreditei que a gente não deve parar nunca de trabalhar, né? Por uma questão. Então, fui buscar alguma coisa que realmente eu gostasse muito de fazer. E o que levou você a empreender com a franquia de intercâmbio? Bom, eu sou fruto profissional de ter feito intercâmbio quando eu tinha 16 para 17 anos. Que legal. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, fiquei lá um ano, e isso determinou toda a minha vida profissional. E tudo que eu quis fazer veio da experiência que eu tive lá e do fato de eu poder falar inglês. Então, eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio dos meus filhos para o Canadá e para os Estados Unidos. E, para mim, era a coisa mais natural do mundo que eu fosse para essa linha, porque realmente eu acredito nisso, né? E aí existem várias formas de você ir, né? Uma delas é através de ser um franqueado. Então, eu fui em busca da melhor empresa, né? E, no caso, na minha avaliação, na ocasião que eu fiz o estudo, a CI de longe era a melhor empresa no mercado. Foi quando eu entrei em contato com eles e a nossa história começou. E você está em Indaiatuba com a CI há quanto tempo? Agora, dia 31, vai fazer um ano que a loja está aberta. Nossa, como passa. Passa bem rápido mesmo. Muito legal. E como vocês se conheceram? Bom, você é cliente da CI, uma das primeiras clientes do Norton aqui. Sim. Foi. Que maior sucesso. Queria saber como foi essa conexão. Eu decidi no início do ano passado, em uma conversa com uma diretora, que eu precisava dar um up no inglês. Me virava, era no famoso, a gente sabe se virar um pouco, mas eu precisava porque tinha muitas reuniões com o pessoal de fora, da Holanda, da África do Sul. E aí ela falou, Patrícia, intercâmbio. Eu falei, nossa, mas um intercâmbio? Não, vai. E... Quanto tempo tem o seu filho? Ele tem 22 anos. Ah, tá. 22 anos. Então, eu falei, não, é o meu momento. Comecei a pesquisar, só que eu tinha um diferencial, né? Era algo que eu tentei conciliar o trabalho remoto com esse momento de investir e estudar. No seu estudo, né? Na sua formação. Exatamente. E aí procurei, a CI realmente é uma das escolas assim mais conhecidas. Procurei uma unidade, né, aqui se Porque tinha... na verdade você foi fazer uma pesquisa de quais as oportunidades, as possibilidades que você teria de realizar e de ir para lá para o Canadá fazer intercâmbio. Na verdade, realmente eu tinha vontade de ir para o Canadá ou Malta na época, que acho que a gente também estava vendo. Mas assim, o ano passado o pessoal retornando de pandemia. Não eram todos os locais que estavam recebendo turistas, ou estudantes, na verdade, né? E visto e tudo mais. Então, com o visto americano que eu tenho, o Canadá, assim, encaixou perfeitamente. E o fuso horário, né? Eu fui para Vancouver,
Fiquei lá por Tá. um mês. Então, eu precisava de um lugar que eu continuasse trabalhando remoto. E você conseguiu essa Exatamente. possibilidade dentro do trabalho que você já executa, já faz. Exato. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? E realmente, aí você precisa de alguém para te ajudar. E quanto tempo você ficou, Paty? Um mês. Tá. E foi um tempo legal. Foi, porque eu estudei, eu também fiz o curso, eu tinha aulas diárias, 4 horas de aula por dia. Olha. E aí, então, no período que eu estava em aula, eu já não estava mais no meu horário de trabalho. Eu começava muito cedo. Né? Eu estava 4 horas para 4 trás. horas. E, inclusive, onde eu estava lá, o Norton falava, nossa, mas você vai começar a trabalar 3h30 da E manhã. o curso é de segunda a sexta? Segunda a 4 sexta. horas por dia. Tem vários, né? Tem Tem vários. até mais, com uma carga horária maior, né? Mas no caso dela, como No ela caso estava dela, trabalhando, foi. É. né? Eu fiz de 4 horas, né, por um mês. E assim, é a imersão, né? É fantástico. É fantástico. Fui sozinha e lá você vê que é um mercado, né, dos 30 a mais, no meu caso 40 a mais. E tem mercado para todo mundo, sim. Na verdade, essa área, né, de você, mesmo com mais de 30, mais de 40, com 50, tinha pessoas de 60 anos lá fazendo curso de inglês. Um da Suíça, Olha que legal. casais, muitos casais também. Mas o legal é a imersão, né? Essa experiência realmente Você está incrível. vivendo todos os dias, acordar, falar Sim. o tempo todo, o né? ônibus, o metrô, o trem, é bem isso. E dentro da escola você não pode falar a sua língua nativa, né? Então, E tinha muitos latinos, muitos brasileiros. Qual a convivência com... Não adianta ir para lá também só querer conviver com, exato. com brasileiro, né? Mas quando você fala numa turma 30 a mais, essa consciência Ah, sim. é diferente, muito né? A maior. maturidade, né? Exato, essa maturidade. Então, a gente na sala tinham alguns brasileiros, sim, mas a gente só falava realmente em inglês. Pessoal Legal. da Colômbia, América Latina como um todo. É em peso, né? Ô, Norton, e qual é o Brasil, ele... Nesse mercado, a gente está bem ranqueado? Tá bem ranqueado. Talvez o Brasil seja um dos países hoje no mundo que mais tenham estudantes indo para fora, né? Eu li aí recentemente umas pesquisas, né, que indicam aí que a gente gasta por intercâmbio por ano algo em torno de R$1,5 bilhão de reais, né? Então é assim um recurso muito alto, justamente para investir na questão que é primordial, que é o problema que o Brasil não fala inglês. Hoje, 3% da população brasileira, segundo os estudos, falam inglês. Só 3%? Só 3%. Pouco, né? O inglês avançado, o inglês que você pode usar no trabalho, que você pode, vamos dizer assim, se comunicar bem, só 3%. Então, é um mercado muito grande, né? Então, assim, além disso, eu vou te dar um número. A CI, ela está há 35 anos no mercado. A gente já mandou quase 1 milhão de estudantes para fora nesses 35 anos de mercado. Nossa, bastante tempo. É líder bastante. de mercado hoje, A CI uma das principais. é a maior e, através das pesquisas, junto com os órgãos e tudo mais, é considerada também a melhor empresa de intercâmbio hoje no Brasil e uma das mais antigas, talvez a mais antiga, né, hoje atuando no Brasil, né? Mas são quase mais de 750 mil alunos já foram pela CI para fora do Brasil, né? Então assim, é um mercado muito grande em expansão, porque eu acredito que exista ainda o aumento da consciência, né, das Sim. pessoas em relação a aprender um outro idioma de forma com qualidade, né? Vamos falar um pouquinho de negócio, Norton. Qual os principais modelos de negócios dentro desse segmento de intercâmbio? Bom, de intercâmbio de estudantes, você tem empresas como a CI e outras que, através de modelo de franquia, elas atendem o máximo do território nacional. Então, hoje, como franquia, você faz um trabalho de frente, de divulgação, de captação e, ao mesmo tempo, de esclarecimento
né? E um trabalho de educação, né? E além também, né, Norton, de todo o suporte que a franqueadora dá para os franqueados, né? Que é Não é essencial, uma venda, né? uma venda de franquia, ela é 100% customizada. Você tem que E consultiva. Consultiva o tempo O tempo todo. Você tem que entender quais são as dores mesmo, o que realmente é aquilo que o seu cliente está precisando. Não tem jeito. E você tem que equacionar muitas variáveis, né? Desde se o cliente gosta ou não gosta de calor ou de frio, né? Se ele tem alguma restrição com relação ao fuso horário, né? Ou se ele tem algum tipo de restrição com relação a visto e tudo mais. Então você tem que conciliar a melhor solução dentro daquela época do ano, dentro daquele período que ele pode, né? Então é uma venda consultiva. E aonde você também tem que conhecer muito bem o produto que você vai oferecer, porque você precisa indicar exatamente aquilo que vai encaixar na real necessidade. Não adianta oferecer qualquer coisa, você tem que realmente oferecer o melhor. E, no final, no preço melhor possível. Ah, com certeza. E fala para mim, eu vi que a Paty comentou que em um mês você conseguiu, você despertou para isso conversando com a sua diretora, que você falou. Exato. Você imaginava que fosse ser tão rápido assim, entre tomar a decisão, organizar tudo, porque um mês é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Né? Realmente ninguém compra uma ideia dessa, mas o Norton me ajudou muito. Porque eu falei, olha, decidi... Ele deu uma verdadeira consultoria para você, Patrícia. Foi. E ele falou assim, olha, realmente o Canadá é o melhor local, né, lugar, porque tem essa questão do visto, né? Você não vai precisar, então, do visto canadense. Me deu todas as dicas de como tirar lá o Por que ela não precisaria do visto? Pelo período? Por causa do período? Tem um acordo bilateral dos Estados Unidos com o Canadá. Então, quem tem o visto americano pode tirar uma espécie de uma autorização eletrônica que vale por 5 anos para você ir para o Canadá, entendeu? Nossa. Sucesso. Informação super importante. Importantíssima. E ninguém sabe disso. Sim. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas o que viabilizou para ela ir para o Canadá foi isso. Do contrário, ela teria que ter ido para a Inglaterra, que é um local onde não é pedido visto, para Irlanda, para Malta, que só o passaporte é o suficiente, né? Mas no caso deu certo para o Canadá, né? E eu acho legal porque assim, o fato de você, além de você dar todo o suporte, né, não só para ela, para todos os clientes que aparecem lá, a experiência que você viveu como intercambista no Canadá também, e toda a sua trajetória profissional que veio pós o seu intercâmbio também, isso é um know-how que ninguém tira. A né? empatia, né? De ter essa empatia com o cliente. De se colocar e falar, cara, vai por esse caminho aqui porque eu fiz e deu bom. É o que realmente foi o determinante para eu escolher esse segmento e tudo mais. Você me perguntou quais são os modelos de negócio, então eu mencionei que era a franquia, que foi o que eu optei. Tem muitos consultores independentes, pessoas físicas, assim como eu fiz o intercâmbio na época, eu não era franqueado da CEI, eu fiz o intercâmbio dos meus filhos. Então, eu mesmo fiz todo o processo, eu mesmo falei diretamente no exterior, eu mesmo remeti o dinheiro para fora, eu fiz todo o trabalho que hoje a CI faz para os clientes. Mas existem vários consultores independentes que fazem isso, né? E o terceiro modelo são as pessoas que vão por conta própria, entendeu? Por conta e risco, entendeu? Tem muitas pessoas que entram em contato direto com a escola e vão atrás. Então, assim... A franquia acaba sendo uma forma, vamos dizer assim, de você reduzir os seus riscos, né? Sim. Tem a questão cambial também, que é muito importante. Na franquia você consegue parcelar o pagamento, enquanto que, de repente, em outras modalidades você tem que pagar à vista, remeter o dinheiro, contratar o câmbio, e tem uma série de burocracias, né? Então, hoje, o modelo de franquia é um sucesso no Brasil, por conta disso, né? Porque já é um modelo validado, né? Validado, há muitos anos. E já tem aquela forma de eu orientar, que nem você já teve, você sentiu na pele a dor real de uma pessoa que vai, quando você contratou dos seus filhos, que você realmente viu diretamente. E eu achei que eu estava fazendo um grande negócio. Depois eu fui ver que se eu tivesse feito pela CI, teria saído mais barato. Que eles cuidam de tudo, né? Eu não ia ter tempo em um mês. Eu não ia ter tempo de correr atrás de tudo. Então, e fala pra mim, uma curiosidade minha agora.
o trabalho, um trabalho de orientação, uma venda consultiva, como a gente falou aqui já, mas do que você cuida? Do que a CI cuida? Que é legal as pessoas saberem, né? Porque a gente não tem essa informação. Olha, a gente atende dos 12 até a idade que você quiser. A gente tem produto para todas as idades. Né? Eu já estou nos 50 a mais. A gente tem produto 50 a mais, especificamente, mas a gente tem um leque. Hoje, talvez, o carro-chefe nosso são os cursos, e são os cursos que também tem o trabalho, né? Que a gente chama o programa de cursos de idioma para mais de 30 países. A gente tem hoje destinos consagrados nas melhores escolas. Importante dizer e relatar que a CI tem uma área de produtos onde ela viaja o mundo inteiro, ela conhece as escolas, ela fecha os acordos e tudo mais, e os contratos com escolas que são realmente selecionadas. Não, então, eu imagino todo esse trabalho de um validação, de pesquisa, de ir lá conferir realmente, validar e trazer a segurança para o cliente. E não para, porque assim, novos cursos estão surgindo, novas modalidades de intercâmbio estão aparecendo, e você não para nesse processo. Então, tem um programa muito interessante, que é o que eu atendo na maior parte jovens, né, que é o Trabalhar e Estudar. Né? Você vai para estudar o inglês, e no período que você estuda, normalmente 6 meses, se você fica no país, você pode trabalhar. E o resultado do trabalho ajuda você a se custear naquele país. Então, para os jovens, isso é muito importante, né? Porque principalmente no começo de vida e de carreira profissional, sim, onde você ainda não tem os recursos, às vezes, necessários, essa é uma forma de viabilizar você aprender outro idioma, né? Olha que legal. A gente dá também todo o apoio à parte de universidades, mestrados, doutorados, pós-doc no mundo inteiro. A gente tem uma área de assessoria onde a gente faz você estudar onde você quiser, né? Isso também é muito importante para aqueles que já têm a proficiência, que já falam inglês e querem evoluir na área técnica. Então a gente consegue indicar e encaminhar, né? E a gente tem programas muito interessantes de férias, né, para os jovens a partir dos 12 anos, né? Em janeiro e julho, nessa época, a gente tem grupos de jovens que a gente trabalha, que vêm do Brasil inteiro, se reúnem e vão para um determinado destino. Aí tem uma experiência assistindo aula, uma experiência dentro de uma universidade. Ali eu estudo e o turismo, e o passeio, né, num grupo que é totalmente monitorado e acompanhado por instrutores, por monitores, né? Então, é um sucesso esse programa também, porque talvez seja a primeira experiência que muitos jovens vão ter, experimentar um mês de férias, para ver se realmente vale a pena depois fazer o intercâmbio, que é o intercâmbio high school, que talvez sim, esse é o mais importante, onde você fica de 6 meses a 1 ano. Então, assim, são os principais produtos que normalmente a gente oferece, que a gente consegue atender dos 12 aos 90. Ô, Nota, e desde a informação assim, mais básica, que é tirar um passaporte, buscar o visto, todo esse trâmite, você... Tudo. A gente dá todo o apoio e suporte, porque assim, a maior parte das pessoas tem o interesse e a vontade de ir. E não sabem a quantidade de coisas que precisam ser feitas, entendeu? Então a gente precisa ter condições de responder a todas essas dúvidas. E é o que eu sempre falo, né? Aquilo que eu não posso fazer, eu sei quem sabe e quem pode. Então a gente trabalha com indicação de vários fornecedores na área de vistos, principalmente, né? De acomodação e tudo mais. A gente tem um leque grande de fornecedores para a gente trabalhar juntos, né? Então a gente não deixa ninguém sem resposta. Mesmo que a resposta seja negativa, a gente não deixa. Com certeza. Ô, Paty, como foi a experiência de você? 40 mais, né? 40 mais? 40 mais. E você já conseguiu, esse investimento que você fez, é claro que você foi dentro de um mês que você conseguiu agilizar tudo, você continuou trabalhando lá, fazendo o curso de 4 horas por dia, e você já teve resultado com esse investimento que você fez. Sim.
Sim, dá essa maior confiança, né? Você se soltar mais para falar. Porque não tinha outro jeito, né? Eu tinha que me virar lá. Sim. Então, assim, dá mais essa destravada, vamos dizer assim. E sem ter ninguém para ajudar. Você tem que ser você Carreira com você solo. mesmo. Exato. Eu sempre brinco que eu acho que eu comentei com ela na ocasião, para mim, a minha visão pessoal, que qualquer intercâmbio ele é libertador, né? Ele é libertador principalmente porque ele vai te colocar em confronto com seus medos, suas inseguranças, suas deficiências, entendeu? E você vai viajar às vezes sozinho, né? E você tem que enfrentar tudo isso, né? Então, quando você volta se sentindo tão bem, tão recompensado, tão vitorioso, que eu sempre brinco que ele é libertador nesse sentido, entendeu? Eu acho que outra coisa legal também é que a franquia dá de suporte para o cliente é se acontece alguma coisa de onde ele estiver, vocês vão estar monitorando e ajudando, dando esse suporte No caso total. dela aconteceu, inclusive. Sim. O quê? A estadia, né? Porque eu fui para lá. Logo quando você chegou? Eu não fiquei na casa de família, porque assim, esse é um ponto também importante quando você procura esse tipo de ajuda. A gente tentou a casa, né, ficar lá na casa de família, porque eu quis fazer o intercâmbio direitinho, ficando em casa de família e tudo mais. E trabalhando. Então eu falava, Norton, você tem que arrumar um lugar que saiba que é uma pessoa, eu preciso ter internet. 3:30 da manhã eu vou estar em reunião, então eu preciso de um quarto sozinha. Tranquilidade, silêncio. Exato, sem cachorro, sem crianças, por conta ali da situação, né? Assim, jogo, olha, é assim que vai funcionar comigo. O desafio é esse. O desafio é esse. Toma que o filho é teu. Exato. E aí deu certo. Só que aí chegou lá, não tinha casa de família, eles me alocaram num hotel, que foi excelente também, né? Foi até melhor. Fiquei no meu perfil foi melhor até, mas ainda assim, então eu fiquei 3 semanas no hotel e aí na última semana que conseguiram a casa de família e eu fui para lá. E aí, né, no caso Norton, tinha o contato da Casa Canadá, que é quem faz todo esse trâmite de arrumar a estadia para os alunos. Então, assim... Aí a gente fica monitorando e acompanhando, né? Porque ainda mais ela estava realmente no início muito insegura, né? Eu me lembro ela pegando o ônibus aqui em Dayatuba. Dá licença, você já tinha feito algum tipo, sem ser intercâmbio, alguma viagem sozinha? Já, a trabalho, né? A trabalho e, assim, para o exterior também, gente, mas com meu filho, né? E ele pequeno, mas assim, é um contexto diferente, né? Sim. Dessa vez não, era sozinha mesmo, né? Foi interessante que eu liguei, ela me ligou, né? Assim, ela estava embarcando para ir para Guarulhos, né? E ela falou assim, Norton, eu vou ou não vou? Porque a gente não tinha confirmação da casa de família, né? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né? É até importante explicar esse contexto, porque a gente estava saindo da pandemia, né? E a casa de família foi um dos lugares mais afetados por isso. As famílias pararam de receber os estudantes. Então, aquela disponibilidade que você tinha de várias famílias que recebiam, ela despencou. Então, realmente, o processo de achar a família era muito em cima da hora. Nossa, imagina. Mas aí eu falei para ela, olha, pode ir, vai, embarca, vai, porque se você não estiver lá, nós vamos garantir que você tem um hotel onde você vai ficar, você não vai ficar desassistido em momento algum. E ela foi, chegou lá, realmente a gente teve que colocá-la num hotel bom, inclusive, sabe, de qualidade, e ela conseguiu, assim, viajar, né? Ela foi, né, Patrícia? Porque ela quase não ia. Não, eu fiquei realmente preocupada, porque assim... Você vai sem essa confirmação? Não, como é que eu vou passar lá na imigração sem dizer onde eu vou ficar, o endereço? Né? Não, mas aí o Norton deu esse super apoio, ele falou assim, não, vai. Eu falei, olha... Vai na fé que eu tô aqui. Mas eu acho que essa relação de confiança, né, com não, que estabeleceu durante todo o período, né? Quando você tomou a decisão, falou, não, é com ele que eu vou fechar, a partir daí você vai estabelecendo afinidade e confiança, né? Nesse processo. Ô, Norton, e quais os principais desafios? Porque você
trabalhou uma vida como CLT, ou você já tinha empreendido anteriormente? Não, essa é a primeira... Sempre foi CLT, Sempre fui. você aposentou e sentiu necessidade de empreender. Senti a necessidade de não parar de trabalhar. É importante. Eu imagino, né? E qual o principal desafio que você enfrentou até agora? Faz um ano de franquia? Um ano. Ah. Eu diria assim, sem falsa modéstia, que eu tô me dando muito bem nessa área, tá? Uhum. Mas é porque eu alio muito do meu conhecimento profissional para esse negócio. E eu acho que o desafio principal de quem optar em ser um franqueado nessa área, nesse segmento, é realmente você dominar a questão da gestão do negócio, né? Então, você tem uma visão financeira, uma visão de planejamento de médio, curto, longo prazo. Né? Qualquer negócio. Então, assim, qualquer franquia que você vá empreender... franquia séria. Séria, óbvio, sabe que a gente tem milhares aí, Sim. né? Mas o mais importante é você se preparar para ser um gestor de negócio, entendeu? E nem sempre essa é a situação. Mas tem aí vários órgãos, tipo o Sebrae, principalmente, eu vejo aí, dando um apoio e suporte para todos os empresários que querem mesmo se capacitar. Eu recomendo, porque é um modelo testado. Sim. É um modelo testado, com processos definidos e tudo mais. Então, isso dá uma certa garantia de que a chance de você ter sucesso é muito maior, porque é um modelo muito testado, né? Então, você falou em Sebrae, eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar de um produto que o Sebrae tem, que eu acho que é um produto mais completo para quem empreende, para quem quer começar a empreender. Chama-se Empretec. Empretec, sim. Inclusive eu até mandei para Simone hoje, e vai ter uma palestra, que geralmente eles fazem uma palestra para apresentar o produto, para quem eu já como participei funciona. De uma delas, já vi uma dessas palestras. Eu fiz Empretec em 2003. Foi assim, foi algo que eu já estava na lida há bastante tempo, né? Mas essa parte você não pode parar nunca. Não, né? não. É questão de... Mas é legal porque assim, são comportamentos empreendedores que são estudados lá. Sim. Né? E é muito legal. Então, vai ter aqui, depois quem quiser me mandar um direct no Instagram, @gbeleza, eu dou as informações melhor de como vai acontecer, de quando. Mas o Sebrae, ele, inclusive aqui em Indaiatuba, ele tá com uma estrutura muito legal de amparo ao pequeno, micro e médio empreendedor. Eu tenho muito contato com o Sebrae, trouxe vários consultores do Sebrae aqui para dar palestra, porque realmente, mesmo você tendo uma boa franquia quando você escolhe, né, que te dá todo o suporte, que já é um modelo, que já foi testado, validado, que é um modelo de sucesso, mais de 30 anos, né? Sim. Mas é legal a gente buscar essa ajuda sempre. Né, Lota? Tem coisas que a franquia não vai conseguir te ajudar, porque depende da sua... vamos dizer assim, da sua disponibilidade, da sua vontade, né, do seu empenho, principalmente, né, da sua forma como você se coloca em relação ao negócio. E no mundo da administração moderna, você está enfrentando o tempo todo novos desafios. Eu acho que o grande desafio hoje é como você alia qualquer negócio frente às redes sociais e como, até conversando com a Patrícia, o processo de decisão de compras está totalmente hoje calcado em indicações, em aquilo que você lê, que você pesquisa numa rede social. Então, é um desafio, inclusive, que eu estou passando lá, reformulando toda a estratégia e tudo mais, e fazendo um trabalho nesse sentido. Mas você tem que estar o tempo todo acompanhando o que está acontecendo com o mercado. Não só saber como é que é o produto, como que eu vendo e tudo mais, mas como é que eu atinjo Mas tem que chegar no seu público-alvo, né? É um desafio mesmo. Ó, eu empreendi 37 anos no segmento da beleza, prestando serviço, né? E em 2019 vendi e fui para online, aos 50 anos. Nossa, a dificuldade que era de aprender, de gravar vídeo, de fazer stories, até hoje. Hoje eu acabo, eu não assisto os podcasts que eu gravo, nem os programas, porque eu travo, eu sou tímida, por mais que não pareça, mas eu sou tímida. E aí eu falei,
E realmente, o comportamento de consumo mudou bastante. Mudou. Porque hoje, além das indicações, você vai para as redes sociais, você vai pesquisar lá. Você vai conferir. Você vai ver depoimentos. Você vai ver a avaliação daquela empresa no Google. Todo mundo faz isso, né? E essa segurança, né, que a gente busca. E a gente está realmente reaprendendo a vender. Porque como que o teu produto vai chegar naquele consumidor, no público que é o seu? É verdade. É isso aí. É um aprendizado. Você pode ter o melhor produto, mas chega no teu cliente? Chega no público que realmente você quer, que compre de você? E essa é a importância hoje, você ter... Não achar que você sozinho vai conseguir dominar as redes sociais, porque elas também estão mudando e evoluindo muito rapidamente, né? Agora, a capacidade que eles têm de entender de comportamento humano e trazer para você exatamente onde o seu público está, e naquele momento, naquele local, e que ele quer escutar aquela mensagem, assim, ninguém tem. Então, você tem que dominar isso também, ou contratar desafio. alguém que domine para trabalhar com você. Verdade, né? é um Não tem desafio, jeito. porque são profissões que a gente não imaginava. Eu vou trazer alguém especializado em copy, que tenha uma comunicação persuasiva, que tenha aquela palavra-chave que o teu cliente alvo vai ler. Não, é dele. Meu, é louco, né? É coisa de louco, mas é o mundo caminha para isso e não tem como voltar mais, né? É isso mesmo. Não tem volta. Não tem volta. Agora, a gente está ainda num segmento que, por mais que tenha inteligência artificial, robô, algoritmo, e, assim, não substitui uma boa conversa, olho no olho, explicando com calma, você está entendendo? E passando a segurança para o cliente. Você tem ainda segmentos que ainda precisam muito da habilidade de comunicação que você tem que ter com a pessoa, né? Não, então, e afinidade, né? Nova, que a gente... empatia, como a Patrícia falou. Sim. Né? Então, eu penso nisso. Por isso que, apesar da franquia ser um modelo testado, a CI ser uma das maiores e melhores, ainda assim, você, como profissional e como empreendedor e como dono do seu negócio, você não pode parar nunca de se reciclar e correr atrás de novas ideias e produtos e processos e ferramentas o tempo todo. Né? Ô, Paty, além do medo que você estava antes de embarcar, que você ainda não tinha confirmação de onde você estaria lá, teve outra situação lá, vivendo no teu dia a dia, que aconteceu, que te deu um pouco de insegurança? Que você viveu lá no Canadá? De se perder, né? Básico. Básico. Mas assim, e agora, para onde de pegar trem do lado totalmente oposto do que eu precisava ir, e o ônibus também, porque lá só transporte público, né? Funciona muito bem. Funciona muito bem, né? E então, mas assim, o canadense é sensacional, né? Também todo mundo que vai para lá, eu não conheço o Canadá. Eu conheço Europa, alguns países. Sou encantada com a Inglaterra, adoro. Alemanha, Espanha, Itália, mas Canadá eu tenho muita curiosidade em conhecer. Sim, eles são super solícitos, muito. E de lugares assim que não... De me levar até ao lugar lá que eu conseguiria o acesso, sabe? Então, assim... E tem muito estrangeiro lá também. Talvez até por isso. Muito Eles estão estrangeiro. acostumados, né? A Sim, receber e a há se muitos conectar, anos. né? Sim. Porque é um país muito grande, de baixa densidade populacional, sempre foi assim. Quando eu fiz o intercâmbio em 81, né, o Canadá já era um dos países que mais recebiam estrangeiros. Isso que eu falar, qual o destino mais procurado pelos brasileiros, Nota? Canadá. Hoje para estudar inglês, é o Canadá. Depois vem os outros países, Estados Unidos, Inglaterra, a Irlanda também, talvez em segundo lugar. Mas porque a Irlanda tem essa estratégia de você poder trabalhar e estudar, né? É um dos países que mais adotou isso como... Eu tenho um amigo meu que é cabeleireiro e DJ. Ele tá lá há uns 12 anos, mais ou menos. Já é radicado, né? Já. Mas a Irlanda hoje é talvez o destino preferido dos brasileiros que querem colocar o pé na Europa, até por uma questão de custo, então assim, os preços bem acessíveis, né? E então a Irlanda. Mas o Canadá é talvez aquele que ofereça a melhor qualidade de ensino hoje de inglês.
são excelentes as escolas que estão lá. Os profissionais que dão aulas também. São escolas muito bem aparelhadas, muito bem estruturadas, com metodologias de ensino muito avançadas, né? Que realmente faz a diferença na hora que você faz a imersão, né? Sim. É isso. Acho que eu sempre digo assim, não, óbvio que se você está aqui no Brasil, faz um curso de inglês, continue fazendo, faça, porque você não pode parar, né? Mas se você conseguir conciliar entre um tempo e o outro uma imersão dessa, você rapidamente pula o patamar. Aí você volta para o Brasil, continua estudando, continua evoluindo. Depois você puder novamente, vá para outro país e faça mais um curso, já mais avançado, né? E aí você vai aliando assim a sua vida profissional, se você usa no dia a dia, cara, o aprendizado é muito rápido. Você vai estar fluente muito rapidamente. Não, mas use essa estratégia. Não pare de estudar só porque você estudou e voltou. Não, continue estudando para não perder o benefício daquela imersão que você teve, entendeu? Legal. Vou aproveitar agora que está aparecendo aqui no nosso telão um dos patrocinadores que, sem eles, eu não estaria aqui, né, gente? Porque, assim, a credibilidade, a confiança, né? A Dulcitar Brigadeiros, que, gente, ó, eu não ligo muito para doce, e nem muito para chocolate. Mas o brigadeiro dela é maravilhoso. Da Lindy, obrigada pela confiança de estar aqui comigo no podcast. Tem também a clínica de estética Eleve, que faz toda a parte de micropigmentação, alongamento de cílios. Mateuzinho, põe aí para mim, por favor, amor. Obrigada. Ó, tá esperto, hein, garoto? Da Mari Siqueira, faz alongamento de cílios, micropigmentação, alongamento de unha. Gente, a gente é toda alongada, né? Alongamento de cabelo, aqui, ó. Não, ela não faz nada, não. E tem a ONG Expandindo Amor também, que dos queridos irmãos, que depois de uma história de vida, eles resolveram empreender no social. Eles têm 2 unidades, uma em Nova Odessa, outra em Sumaré, que trata e trabalha com crianças, que tem escolinha de futebol, tem escola de capoeira, muito legal. Eles vieram aqui no podcast também. Obrigada pela confiança. Nota, me fale, qual é a vantagem de empreender sendo franqueado? Eu acho que primeiro, todo o know-how que a franquia te dá, né? Toda a cobertura de conhecimento, de experiência e de filtro daquilo que dá realmente certo e eliminando aquilo que não funciona. Então, você não experimenta, você entra dentro de um modelo que vai dar certo. Você demorou para tomar uma decisão? Não, eu tomei a decisão que eu ia abrir uma franquia em julho e em novembro ela estava aberta, assim, do ponto de vista... Mas você começou a fazer um estudo, pesquisa Comecei a fazer, antes, né? Não, e quando eu falo você fala estudo mesmo. Então, Sim. assim, eu tive contato com 3 franquias e todas me deram lá a COF, que é a carta de oferta de franquia, com todas as informações que você precisa. Eu li a respeito, me informei. A que mais naquele momento me interessou foi a CI. Eu peguei o balanço da CI, eu consigo ler, entendo um pouco de balanço, fiz análise de balanço deles, fiz mais de 3 reuniões com a diretoria, questionei uma série de coisas em relação aos números, ao tamanho de mercado e tudo mais. Desenvolvi um business case a pedido deles, montei um business case. Esse business case eles analisaram, a gente chegou num consenso da viabilidade no negócio. Então, novamente, eu sou formado em administração, eu tenho muito know-how na área de gestão, gerenciamento de projetos, na área de TI. Então, para mim, é um pouco mais muito, fácil, né? Entender algumas coisas. Né? Mas também não invalida qualquer pessoa que queira empreender através de franquia, de não entender, não tome uma decisão muito rapidamente. Procure realmente estudar aquilo que você quer fazer, né? Visitar os franqueados, né? A CI me passou contato. Né? A CI me passou contatos de alguns franqueados, eu liguei, eu conversei, eu tirei dúvidas. O processo muito aberto e transparente, quer dizer... então, isso me deu bastante segurança na hora de tomar a decisão.
E aí foi rapidamente montar o negócio, aí contratar o contador, fazer toda a parte, vamos dizer, burocrática. Sim. Isso foi bem Escolher rápido. Escolher um ponto, contratar um arquiteto, montar o projeto em função do layout, vamos dizer assim, padrão da rede. Sim. Tudo isso daí, tudo o tempo todo acompanhado, planejado, programado, as coisas funcionaram exatamente como deveriam. Então, esse, para mim, é a maior vantagem de você optar por um modelo de franquia, né? É a experiência, o know-how e o filtro daquilo que dá certo, que está o tempo todo. E a rede que eu tenho, né? Hoje eu tenho contato com mais de 150 franqueados no Brasil inteiro. Nós temos um São grupo. Quantos? Hoje na CI, ao todo, são 150 franqueados. Tá. Então, a gente tem um grupo só dos franqueados, a gente troca ideias, é impressionante a capacidade de um ajudar o outro e suportar e tudo mais. E isso realmente dá mais tranquilidade ainda para a gente, porque um produto que eu não vendi, aquilo que eu ainda não me aprofundei, não estudei, eu faço uma pergunta, o meu grupo me responde na hora. Então, é um negócio assim muito legal. Você tira dúvidas. Então, isso realmente eu acho que é a maior vantagem de você ter uma franquia. Eu acho também legal, Norton, porque assim, muitos empreendedores, e principalmente quem passou uma vida muito como CLT e vai querer empreender, é claro que a franquia vai dar todo o suporte, né? Mas a maioria das pessoas, a grande maioria, acha que a franquia vai fazer milagre. Não. Você precisa ter o comportamento também. Empreendedor, se preparar, estudar, que nem eu noto, tem uma formação legal, já tem experiência, já sabe de gestão, isso ajuda muito. Mas conheci muitas pessoas que depois que decidiram pela franquia X, vieram me perguntar: o que você acha? Eu falei: agora já foi, né? E aí a pessoa fica esperando: mas a franquia não é um modelo de sucesso? Sim, mas vai depender de você que está na ponta. Sim. Inclusive, assim, tem franqueadores que eles demitem alguns possíveis clientes franqueados, porque não tem o perfil. E realmente vai queimar a marca e vai falar: cara, você não é o teu negócio. Vamos dizer assim, é uma via de duas mãos, né? Não é só você que... Porque assim, aqui para a região de Indaiatuba, tinham outras pessoas interessadas em ser franqueados da CI. Eles escolhem. Entendeu? Também. Eles me escolheram. Então, assim, eu participei de um processo de seleção também. Né? Então, eles também tentam identificar aqueles que têm o melhor potencial para isso. Ô, Noto, né? E antes de você, já tinha uma outra franquia da CI aqui na cidade? Eu lembro. A CI teve, acho que por 3 anos, eram 2 irmãs, eu agora não me recordo o nome delas, e elas tiveram, e inclusive foi justamente pelo fato de ter tido que o mercado já tinha sido testado e avaliado. Sim. E era um mercado promissor, né? E elas não continuaram por questões pessoais, não foi por causa do negócio. Parece Sim. que teve uma questão de viagem para o exterior e tudo mais, mas assim, eles já tinham a experiência na cidade, né? E o nome já existia. Eu tenho muitas pessoas que chegam e falam: vocês mudaram de endereço. Eu falei: não, nós mudamos de endereço, é verdade. Sim, que bom, né? Mas é isso, realmente é um namoro e uma via de duas mãos, né? Não tem jeito. Não é você que escolhe só isso, você também é escolhido, né? Olha que legal. E o que fez você escolher a CI? Que você também pesquisou, quando você decidiu que você faria essa experiência, que você teria essa experiência, você foi buscar outros. E o que fez decidir pela CI? Eu acho que foi a empatia da venda do serviço, né? O Norton assim, entendeu muito bem a minha necessidade. Eu acho que isso foi o período. Nenhuma, assim, uma outra que eu tinha consultado falou: não, você tem que ser com 6 meses de planejamento, 1 ano de planejamento. Então, tipo assim... Te demitiram como cliente. Exato, né? Onde que tá a parte que tem pessoas que podem querer algo em um curto espaço de tempo? E, claro, ninguém vai fazer uma viagem como essa, né, atropelado, não. Mas, assim, a segurança, né, de você buscar um fornecedor ali, que eu falo que é mais que fornecedor, né, é um parceiro. Sim. Né, é uma relação aí de parceria, realmente desse apoio, né, nesse curto espaço de tempo de me atender. A minha necessidade, a minha necessidade é essa. Eu tenho tanto tempo, daqui a tanto tempo que eu preciso, né, e nessas condições.
E ele... E atendeu, e falou, não, ele falou, esse não, desafio é assim, comigo. Foi bem assim. E o fato também de passar segurança para você, né, Com Quase? certeza. Eu tenho um caso interessante, o que depois veio a ser cliente meu, logo também no início, assim como a Patrícia. Ele chegou e falou assim, olha, eu ganhei uma viagem da empresa, eu vou para o México, vou ficar 2 semanas em Cancún, mas eu quero aproveitar e estudar o espanhol nesse momento. Mas assim, ele estava embarcando... É a segunda língua, mas hoje? Não, a segunda eu acredito que seja o francês. Tá. Depois o espanhol. Ah, é? É. O francês ainda é uma língua muito procurada, né? Apesar de eu nunca ter negociado nenhum curso, todos até hoje, todos que eu fiz só língua inglesa, mas eu tenho procura para o francês e para o espanhol também. Mas pelo que eu li das pesquisas que eu vi, o francês é a segunda língua mais procurada hoje para intercâmbio. Então esse cliente, ele ia sair ali 2 semanas, é o Caio, se ele estiver escutando, ele vai lembrar dessa história. E eu me virei, de ponta ele foi a cabeça. Ele ganhou de mim. Eu fui tentar encontrar o curso para ele nas condições que ele queria e tudo mais, até conseguir alguma coisa. 2 semanas antes ele te procurou? 2 semanas antes da viagem. Foi um mês, eu achei que eu era um recorde. Então existe... E aí eu movi mundos e fundos dentro da CI para a gente tentar entrar em contato, não sei o quê. A coisa, assim, era para ter dado certo, mas ele realmente mudou de ideia. Foi uma decisão dele que não tinha nada a ver, mas a gente conseguiu. Você atenderia? A gente atenderia ele, né? Ah. Tudo bem, e aí ele, assim, também assim como a Patrícia, gostou do atendimento e tudo mais. Bom, recentemente ele fechou um intercâmbio, ele está indo para a Austrália, vai ficar 6 meses lá. Foi lá e fechou comigo. E eu fiquei muito feliz por isso, porque o que realmente fez a diferença foi o fato de eu ter me preocupado em atender a real necessidade dele. Então, curto prazo, né? É uma venda consultiva. O tempo todo, né, Nota? O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, eu escrevo muito, então, assim, eu já tenho, acho que estou no meu 3º ou 4º caderno que eu escrevo. Então, se eu pegar lá, eu tenho tudo escrito da Patrícia, eu tenho lá 2 ou 3 folhas de coisas que a gente vai, né? Porque aí, a partir dessa análise, a gente faz um trabalho bem mais personalizado, né? E a gente procurar... na maioria das vezes, a gente consegue, né? Tem, às vezes, situações que não dá, assim, muito, muito específicas, que aí, por mais que você, né? Por exemplo, tem gente que quer ir para a Coreia, né? A gente até tem, quer ir para determinados lugares e países que a gente ainda não tem, então a gente ainda não consegue atender, mas se der uma brecha, a gente vai atrás. Não tenha dúvida que a gente vai. Nossa, que legal, mas essa confiança, né, do tempo de mercado que a CI está há mais de 30 anos, então isso dá todo o know-how, né? Para você, 2 semanas é um tempo recorde. A CI é muito respeitada lá fora pelos fornecedores. Ela é muito respeitada. É uma empresa muito séria. É uma empresa que não brinca com o câmbio, porque o câmbio no Brasil é algo estrategicamente sério, né? Porque o câmbio impacta em tudo. Então, se você contrata hoje um intercâmbio pela CI, aquele valor que você paga é transformado na moeda imediatamente. Então, existe uma seriedade em tratar o câmbio. Tem empresas que podem achar assim, não, o câmbio vai cair. Então, ela não compra, porque ela aposta que vai cair. Aí o câmbio sobe. Aí ela tem que comprar mais caro, e mais caro que o cliente deu para ela de dinheiro. Então, isso às vezes pode comprometer o fluxo de caixa da própria empresa, né? Então, a CI já passou por... Quantas crises cambiais o Brasil teve desde os anos 80? Nossa, Jesus amado. Né? Eu lembro da crise do México, a crise da Ásia, né? Depois os planos que a gente teve, né? Na época do Fernando Henrique também, parece que a gente teve lá uma macro desvalorização absurda do real, o dólar deu um salto astronômico. E ela passou por todas essas etapas, né? E não... Até pela pandemia. A gente passou pela pandemia, as pessoas não podiam viajar. A gente conseguiu se manter como rede durante a pandemia. Então, só uma empresa bem estruturada, séria... A rede não diminuiu de tamanho. Diminuiu. Sim. Porque vários franqueados não conseguiram suportar. Porque eles tiveram que mudar de atividade, buscar outras alternativas, porque simplesmente não se vendia nada, né?
Mas a gente continuou vendendo seguros de viagem, a gente continuou vendendo passagens aéreas, né? Alguns países que ainda recebiam, a gente conseguiu fazer o intercâmbio de vários, né? Então a pandemia foi realmente, mas a gente sobreviveu. E agora a gente voltou e a gente está crescendo muito, entendeu? Então, assim, porque também a empresa não parou na pandemia. Ela vendendo investiu outros produtos, nela. né? Ela enxugou, ela melhorou os processos, ela investiu em sistemas, deu vamos dizer assim, uma enxugada, uma simplificada nos seus processos, né? Então, durante a pandemia, ela foi trabalhando para melhorar a sua gestão, contratou empresas de consultoria, foi feito um trabalho de preparação. Quando voltamos da pandemia, a gente voltou renovado. Então, isso eu vejo como uma decisão visionária dos donos. Uhum. Né? Muita gente talvez ficasse acuado ou, né, ou não parasse de investir. Não, eles continuaram investindo no negócio. Então, isso eu acho que faz a diferença. Né? Eu imagino que uma das coisas que também me levou a tomar a decisão. Né? Ô, Norton, e como que você vê o futuro nesse segmento? A médio e longo prazo? Eu sempre, eu brinco muito com a Simone, né? Que ela está minha namorada está estudando muito sobre metaverso, né? Uhum. E ela fala muito sobre isso, né? Quer dizer que as pessoas vão cada vez mais depender da tecnologia para fazer as coisas e assim a experiência vai estar passando ou perpassando por tecnologia. Não nesse segmento, eu não consigo ver, né? Uhum. Eu não consigo ver. Ontem mesmo atendi uma cliente que ela quer estudar no Canadá, durante 3 ou 4 meses, e tem o curso presencial e o curso online. É o mesmo preço, não muda nada. Né? A diferença é que você vai estar lá no Canadá. Sim. E a outra é que você vai estar na sua casa. Né? E ela me perguntou, mas dá para fazer isso? Eu falei, dá, mas assim, por que você faria esse? Sim. Porque eu não tenho que viajar, mas o objetivo é viajar. O objetivo é viajar. O objetivo é a experiência. E essa não tem substituição. Então, assim, se a gente partir do princípio que o Brasil só tem 3% da população que fala efetivamente inglês... É um mar de oportunidades. Né? Tem um mar de oportunidades para você explorar. Né? A questão é como é que eu atinjo esse público com o produto certo, na hora certa. Então, aí... entendo que a franquia seja a forma talvez mais certeira de você fazer isso, pela experiência da rede como um todo. Né? Eu tenho muita esperança que esse mercado vai crescer muito e eu aposto muito na região de Indaiatuba, porque eu não atendo só Indaiatuba, eu atendo Itupeva, Salto, Itu, Montemor e Elias Fausto. Então, todas essas cidades estão na região de Indaiatuba e eu atendo gente de todos esses municípios, né? Principalmente de Salto, vem muita gente de Salto, né? Então, é um público de mais de 500 mil habitantes, nós estamos aí na faixa de quase 600 mil habitantes. Eu estou muito curioso para ver o resultado do censo, porque eu acho que Indaiatuba deu um salto. Né? Ela estava com 255 mil habitantes, não sei quanto é que ela está agora, mas assim, eu ando por Indaiatuba, fico impressionado como ela está sendo, né? Ela está sendo preenchida, né? Como ela está sendo, então, e eu acredito muito na cidade, no poder da visão das pessoas aqui, né? Eu acho que quem está vindo morar aqui são pessoas diferenciadas, eu acho. Acho que quem está vindo para Indaiatuba são pessoas diferenciadas que estão investindo na qualidade de vida e no seu futuro. Então, eu só tenho assim a dizer que eu estou muito esperançoso, né? E vamos continuar investindo, treinando, estudando, oferecendo novos produtos, né? E procurando ser bastante assertivo e consultivo nas vendas, né? Então, é isso que eu imagino. Quanto cresce esse mercado anualmente? Olha, eu posso falar dos números da CI. Sim. Né? Então, a CI cresce a uma taxa aproximada de 20% ao ano. Ela vem crescendo. Nossa. Aí o que aconteceu na pandemia... Mais que o mercado de beleza. Ela
Justamente por causa disso. Quer Sim. dizer, hoje, como a informação Com certeza. dissemina muito, muito rapidamente, né? Quando eu fiz intercâmbio lá, tinha meus 16, 17 anos, ninguém sabia que existia intercâmbio. Poucas pessoas sabiam. Você foi raiz. Eu fui. Eu fui. Mas eu digo assim, quer dizer, hoje não, hoje todo mundo sabe que tem, né? Sim. Então, aí já é mais uma decisão de quando você vai fazer. Claro. Quando eu posso fazer, né? Mais do que você entender o que é, né? Não, as pessoas sabem que tem, né? Mas é isso. Eu imagino que por conta da pandemia a gente caiu, né? 2019, 2020, 21, final de 21 a gente começa a recuperar, 22 é um ano de total recuperação. A gente já superou o ano de 2019 em relação a resultados, ou seja, a gente já cresceu em relação ao Sim. último ano antes da pandemia, né? E a perspectiva, hoje a gente teve uma reunião da rede, a perspectiva para esse ano é absurda. Nós estamos com vários eventos programados a nível nacional, vários encontros, várias feiras também estão programadas. Uma vai ter em março agora em São Paulo, que é um sucesso, né? A gente está se preparando, novos produtos estão entrando, novos fornecedores, assim... Você a pode nossa falar área... desses novos produtos ou ainda não? Não, eu não posso falar, Spoilers, não. Não posso falar, não, porque tem muita coisa em negociação que eu sei, né? Tá. Então, o que eu sei é que a nossa área de produtos está viajando e está coletando e correndo atrás, né? Então, eu imagino que a gente traga... já esse ano a gente já trouxe bastante gente, né? Com preços muito bons. Nós estamos com produtos assim... bem competitivo. Muito competitivo. Ô, Norton, e a procura por 30, 40 mais, 50 mais dessa galera, esse público? Hoje eu atendi um de manhã antes de vir para cá. É um casal, eles vão comemorar 34 anos de casado. Acho que o ano passado eles foram para a Itália. Esse ano eles querem ir para os Estados Unidos e vão ficar lá um mês. Eles querem estudar inglês e passear numa determinada região. Olha, e eles que falam assim, legal. onde é que você acha que deve ser um bom lugar para fazer um passeio e estudar? Eu me coloco no lugar deles, né? Então eu falo, não, Sim. vamos procurar o melhor para você, na melhor relação custo-benefício. É um público que precisa sair um pouco fora da casinha, né? Eu acho que assim, Sim. a gente tem muita vida pela frente aos 50 anos, né? Verdade. E a gente tem super que concordo. a gente tem que ir atrás mesmo, a gente tem que procurar esse tipo de coisa. Tem muita gente que tem medo, fica insegura, né? Mas não procura essas experiências, porque abre a cabeça da gente, né? Então, eu atendo bastante. E assim, sempre que tem uma mãe querendo algo para o seu filho, eu pergunto, e para a mamãe? O que vai ter? Qual intercâmbio que você quer fazer? Não, mas eu já tenho... A pessoa fica surpresa, né? Não, mas tem pra mim? Tipo assim, eu posso, né? tem. Mas será que... Eu falei, não, a mamãe também pode ir, o papai também pode fazer, entendeu? Assim, não pense que é algo só para os seus filhos, porque você pode se descobrir num processo desse, né? Ou descobrir coisas que você perdeu tanto tempo na sua vida sem ter a oportunidade de viajar, ou por insegurança, por acho que não fosse capaz. Então, eu sempre ofereço, sempre ofereço. E eu vou atender agora, daqui uns 2 ou 3 dias, uma mãe e um filho, o filho já com 20 e poucos anos, né? E eu vou atendê-lo, já tenho mais ou menos definido o que vai ser oferecido, e já tenho separado o que eu vou oferecer para ela também, entendeu? Então ela é uma das pessoas que está acreditando que ela também pode fazer intercâmbio. Já vai fazer um upsell aí. Legal. Você tem... Não, eu até foi no caso da Patrícia, mas e o seu filho? Não, mas meu filho já... no caso, o filho dela já tinha feito intercâmbio, né? Mas a gente sempre oferece, sempre procura mostrar que não é uma coisa só restrita a seus filhos, né? E tudo mais. Mas é isso. É verdade, é o melhor momento da vida, né? É um tá momento aposentado, tá lá tranquilo, vamos dar uma agitada aí, né? Vamos. Tem cursos na África do Sul, na França, tem países assim que você nem imagina que você pode fazer intercâmbio. Sim. Né? Eu sempre falo que assim, pensa um pouquinho em você. Não pensa só que você tem que cuidar dos seus filhos. Pensa em você. Então, a vida é muito breve, né?
Muito breve, muito rápido. Eu acho que vai crescer bastante. Essa é uma das áreas que vai ter muita novidade aí que está sendo trazida para esse O nosso ano. já está aqui Bom, atiçando o nosso gatilho da curiosidade. Gente, logo, daqui a pouco faz uma hora que a gente está aqui batendo papo. Eu queria que você, Paty, deixasse uma mensagem final para os 40 mais, para os 50 mais, da tua experiência que você teve. Faz um ano que você foi? Vai fazer um ano agora em abril. Você ficou um mês. Fiquei um mês. Queria que você deixasse essa mensagem final aí para essa galera. Quiser olhar para aquela câmerazinha. Ah, sim. Então, pessoal, assim, medo não, enfrenta, é uma experiência incrível, vale super a pena, tanto para quem não conhece muito pouco do idioma, ou para quem já estava no meio, tem para todo mundo. Então, assim, eu acho que se permita a vivenciar um novo momento. Legal, obrigada. Norton, fale agora um pouco mais de forma específica dos produtos, não das novidades ainda que você não pode falar, mas como que as pessoas contactam você, entra em contato, como funciona a CI, quais os produtos que você comercializa? Bom, primeiro o contato a gente está privilegiando o Instagram, né? Então, ci.indaiatuba, você entra em contato com a gente pelo direct, lá tem os nossos telefones, tem a nossa landing page, você vai ser direcionado para a página da CI e lá você já faz um filtro inicial. Então, quem tiver curiosidade, ci.indaiatuba no Instagram, segue a gente lá, porque a gente está agora com publicações bem divertidas. Eu tenho acompanhado o seu Instagram. A gente está começando a mudar um pouquinho, né? Eu vi. E isso é graças ao meu colaborador lá, o William, que é um cara fantástico, que está fazendo um trabalho super legal. E estou muito contente com... E aí a experiência do jovem, né? Ah, sim. De trazer a pessoa que domina, né? E tudo mais, né? Enfim, quais são os produtos que a gente tem hoje? E bem rapidamente, para não tomar tanto tempo. Não, fique à vontade. Para jovens até 18 anos de idade, a gente tem o intercâmbio TEAM, que é o estudo nas férias, em julho e janeiro, a partir dos 12 até os 17, 18, antes dos 18 anos. Você vai, fica um mês, imersão total, com um grupo da CI, com monitores e tudo mais. É um programa de muito sucesso, a gente embarca 200, 300 estudantes todo semestre, a gente está embarcando grupos. Eu vou colocar lá no Instagram alguns links de alguns grupos para vocês verem a festa que é e a alegria que é, né? E também ainda para 18 anos, até 18 anos, é o intercâmbio high school, que a gente chama, né? Onde os países preferidos são Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, principalmente Inglaterra, onde você fica de 6 meses a 1 ano estudando, né? Aí você tem a experiência de estudar num colégio, viver numa família. É bem aquilo que a gente vê nos filmes, que a gente vê aquela coisa assim, que dá uma experiência e que faz toda a diferença na vida do jovem dali para frente. Quem pode investir, invista. É o melhor investimento que você pode fazer no seu filho. Ele vai ganhar maturidade, ele vai ganhar independência, ele vai sair um pouquinho da casinha, né? Sair, a gente gosta de falar da zona de conforto, mas realmente cada vez mais eles estão numa zona de conforto e a gente, como pais, a gente tem que dar uma saculejada. Do contrário, eles não saem, eles não vão, eles estão numa posição muito, infelizmente, muito passiva, né? Então, o intercâmbio é uma forma de você mexer nessas estruturas, né? E você tem que sair, tem que viajar, tem que enfrentar, né? Então, esses são os principais produtos até 18 anos. E a partir dos 18 anos, a gente tem os cursos de idiomas em mais de 30 países, né? A gente tem o programa Trabalhar e Estudar, onde os destinos são Canadá, Irlanda, Dubai, Emirados Árabes Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Espanha, são países, Irlanda, são países que permitem que você estude e trabalhe. E isso vamos dizer assim, aumenta mais ainda a imersão e baixa muito o seu custo, né? Porque você tem o resultado do seu trabalho, né? Depois disso, a gente tem toda a gama de produtos relacionados ao ensino superior,
né? Universidades, mestrados, doutorados, pós-doutorados no mundo inteiro. A gente tem condições de colocar o estudante estudando onde ele quer, né? Desde que, obviamente, cumpra todos os pré-requisitos, né? Que Sim. você precisa para poder se aplicar a uma vaga. E, finalmente, os produtos 50 a mais que a gente tem, que estão relacionados à mistura de cultura, educação, né? E lazer e turismo, né? São grupos que também vão se conhecer, né? A gente lembra daquelas velhas excursões, né? Nossa. Onde todo mundo se encontrava. Imagina isso num grau assim, com destinos muito mais sofisticados, Sim. né? Em outro momento da vida, né? Outra fase, né? E Sem perrengue. desafiando você a aprender uma nova língua, desafiando a você, né? É bem legal também. Então, a gente tem para todas as idades, né? A gente está ali na Praça Leonor Barros de Camargo, que é ali na Praça da Candelária. Em frente à igreja ali, né? A gente está no número 42, sala 21. É uma unidade bem legal, assim, é um lugar super agradável. A gente convida a todos para vir tomar um café, bater um papo. Eu preciso conhecer. Independente, você também. Tô devendo. Viu, Gi? Aparece lá, vai ser um prazer. A gente vai tirar umas fotos, vai fazer tudo. E vai ser muito um prazer recebê-los lá e poder, de alguma forma, abrir aí, expandir os horizontes, né? Para que as pessoas possam, às vezes, decidir em tomar a decisão que vai ser pro resto da vida, né? Que legal. Mais uma vez, obrigada, Patrícia. Eu sei que você está na correria do seu trabalho. Você tirou um tempinho para estar aqui conosco. E muito legal. Parabéns pela coragem, né? De um mês e de vivenciar. As pessoas acham que, intercâmbio. Gente, tá valendo 40, 50 e Sim. muito mais, né, Norton? Obrigada ao Norton. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, parabéns gente. pela iniciativa, porque eu acho que Indaiatuba ela tem muito a oferecer, né? E a gente tem uma empresa séria e comprometida, e ainda mais com você à frente do negócio, muito legal. Gente, obrigado por mais um podcast de beleza. Na próxima semana sempre trago temas interessantes para você que é empreendedor, para você que quer começar a colocar o pezinho nesse mundo do empreendedorismo. E aguardo vocês todas as quintas-feiras, às 20 horas, diretamente dos estúdios da Rádio Jornal, Facebook e canal do YouTube. Até o próximo G Beleza Podcast.